Um minutinho. Prontinho, pode iniciar. Olá, pessoal. Bem-vindos aí ao nosso primeiro encontro da nossa disciplina aí de metrologia e instrumentação. Bem-vindos aí a essa área fantástica e um excelente campo de trabalho, seja ele na área química, seja ele na área da geologia, seja na área da mineração, seja na área da química, da farmácia, né? Está inserido e é necessário a gente poder ter dados, né? E daqui a pouquinho nós vamos falar um pouquinho sobre essa importância desses dados aí. Então, bem-vindos aí a esse nosso primeiro encontro, a essa nossa primeira oportunidade de conversar aí sobre a metrologia e a instrumentação. O Sidney entrou aí agora, né? Eu vi que ele já é meu aluno em outras disciplinas. Alguns alunos aí também pelo nome também já reconheci, que está comigo também em outra disciplina, né? Mas aqueles que estão agora a primeira disciplina comigo, sejam aí bem-vindos, sejam aí detentores disso que vocês estão buscando, que é o conhecimento, né? Se tornar uma pessoa e um profissional melhor através do conhecimento. Então, vocês estão aí investindo tempo, né, e recurso financeiro em prol de buscar esse grande objetivo. E não tenham dúvidas que o meu objetivo, o objetivo da Lívia, o objetivo da Júlia, também é o mesmo objetivo de vocês. Que a gente possa, a cada dia, se tornar uma pessoa e um profissional melhor através da educação, né? Então, que ao final do curso, ao final do módulo, ao final de tudo, né, esse grande objetivo, dizer sempre isso nos primeiros encontros. Existe alguma coisa que realmente é democrático no mundo, passa para todo mundo. A diferença está como você aproveitou o seu tempo. Aí é que faz a diferença. Mas o passar, ele vai passar para todo mundo. E aí, o que pessoa e como um profissional melhor. Vocês estão, gente aqui presente, algum não tem problema, mas vocês estão investindo o tempo de vocês em algo que é produtivo, que é o conhecimento. Então, parabéns aí, bem-vindos e vamos juntos nessa jornada. Aqueles que ainda não me conhecem, né, que é a primeira disciplina que está fazendo comigo, eu sou o professor Wilson, eu já estou aí com a equipe da Politécnica há aproximadamente já 3 anos, que já trabalhamos aí. Hoje eu sou professor tanto no ensino remoto como vocês, e também no ensino presencial com eles, e também trabalho numa instituição de educação superior aqui também na cidade de Araxá. Como área profissional, trabalhei aí, né, com a minha primeira graduação em farmácia e química. Algum tempo em indústria farmacêutica, onde essa área de metrologia estava todo dia na minha área, né? Todo dia eu ou os meus funcionários, treinamentos ou auditorias chegavam e eram necessários fazer aí as medições
de vários padrões pela análise de risco, aqueles que são mais críticos, né, que impactam diretamente na qualidade do produto ou na segurança do profissional que está ali dentro da área, né? Então, a área de segurança do trabalho também é fundamental, o parâmetro metrológico aqui, como um parâmetro de análise de risco, de garantia, né? De exposição a determinados perigos e riscos, né? E aí vamos juntos aí nessa jornada. E aí eu queria conhecer vocês um pouquinho agora. Coloquem aí no chat, pode usar o microfone, de onde você está falando, qual o seu curso que você está cursando, né? Para eu conhecer um pouquinho vocês. Bom, meu nome é Robson, eu posso falar? Pode sim, com certeza. Boa noite, professor, boa noite a todos. Meu nome é Robson de Souza, eu estou matriculado na turma de técnico em geologia. Eu sou profissional formado em terceiro grau em Direito, tenho ramificação profissional que atuo profissionalmente em agrimensura, em agricultura, em construção civil, e estou complementando com essa disciplina aí por necessidade de expansão de negócio. Eu estou em Juiz de Fora, Zona da Mata. Zona da Mata. Eu estava aí até janeiro de 2025, né? Antes do dilúvio, né? Antes do dilúvio. Oi? Excelente antes do dilúvio. Antes do dilúvio, exatamente. Né? Um ano antes do dilúvio. Mas é a cidade que eu tenho no coração, onde que eu fiz a minha graduação de farmácia, e depois voltei novamente a trabalho, né, a estudo também novamente, e a cidade bem legal. Aí a Clara está falando, né, de Brejo Bonito, bacana, Clara. A Jaqueline está aqui em Araxá, a Jaqueline e a Clara estão fazendo comigo a outra disciplina também. Professor, boa noite. Como o senhor já me conhece, mas Fala, se quiser mais amigos aí, sou de Araxá, meu nome é Sidney Londinho, estou cursando mineração. Aí, ó, bacana, mineração. Mineração, dois primos aí, né, cursando aí juntos. E o que é legal, né, o Robson colocou aí, por exemplo, que já fez graduação em Direito. E aí, a metrologia, ela também tem um aspecto legal, é você cumprir regras que direcionam ali, por exemplo, o Inmetro, né, que tem a segurança legal daquele produto, daquele material, e se ele está naquelas dimensões, se ele está com aquela segurança metrológica para uso, né? Tem tudo a ver aí também. Dentro da área da mineração, sem dúvida nenhuma, né? Verificar a pressão de determinados processos que ocorrem sob pressão, e aí para garantir a segurança e tanto assim a eficácia do processo de separação ou do processo de fragmentação daquele determinado material. Então, eu tenho que ter os dois olhares, a segurança operacional e a eficácia do processo. Então, caminha aí dentro do princípio aí, né? O Bruno aí, ó, por exemplo, dentro da área da química. Dentro da área da química, pode trabalhar numa indústria química, numa indústria farmacêutica, numa indústria cosmética, numa indústria de alimentos. Então, eu tenho que estar atento, por exemplo, à temperatura daquele forno, daquela estufa de secagem, né? E tenho que garantir que os termopares que estão instalados estão realmente condizentes àquilo que ele está mostrando como número, que realmente é um resultado analítico, né? Show de bola, pessoal. Que bacana.
né? O Jorge também aí na química, legal, o Lucas na mineração, né? A Jaqueline complementando aí com as graduações e pós-graduações também, que bacana, Jaque. A Ana Cláudia na química, legal. E aí, pessoal, sem dúvida nenhuma, eu preciso fazer que seja passagem de turno. Relatos ou atas participar de reuniões, fazer relatórios. Então, o que vai acontecer? Sem dúvida nenhuma, eu preciso pegar esse dado metrológico, essa unidade de medida, e deixar ela nesse relatório, explicado o que ela significa, se ela está dentro do padrão de referência ou se ela está fora do padrão de referência. Se ela está fora do padrão de referência, como que eu vou trabalhar esse desvio de qualidade para voltar ao parâmetro de referência, né? Propor aí as ações corretivas e preventivas. Então, sem dúvida nenhuma, uma interface gigantesca para a gente, nesse mercado de trabalho, saber interpretar dados e saber redigir um texto com esses dados. Então, isso é uma interface extremamente importante, que às vezes não basta eu ir lá com um equipamento e fazer a leitura, mas como eu vou explicar como a leitura foi feita e o que aquela leitura me representa. É o mais importante, ok? E aí é uma interface gigantesca e importante para a gente interpretar e saber redigir um bom texto, levando essas informações através dos dados que a gente realizou. Ok? O que esses dados significam? Ok? Quando a gente fala de metrologia, sem dúvida nenhuma, matemática básica. Saber converter grama para miligrama, micrograma, né? Estamos aí na era do nanotecnologia. Então, nanograma, nanolitro, né? Litro, microlitro, mililitro, né? Regra de 3. Se está com aquela temperatura, como que ficaria em uma outra condição se ela for linear? Regra de 3. Então, matemática básica também, aliada aí às conversões de unidades, né? Cálculos de equações básicas matemáticas, escrever em notação científica, ao invés de escrever 0,0006, não, 6 vezes 10 a menos 6, né? Mostrando ali que você cientificamente consegue colocar aquele dado matematicamente, né, numa notação científica ou exponencial. E o mais importante, reforçando aquilo que a gente começou a falar no início lá da nossa aula. A nossa disciplina, ela é EAD, né? O curso que vocês estão fazendo, realizando nesse momento, é um curso EAD. O curso EAD, ele tem a grande vantagem de nos dar flexibilidade. Eu ajusto o melhor horário para que eu possa estudar, para que eu possa fazer as minhas atividades. Ou seja, ele te dá o parâmetro de flexibilidade, mas ele não deixa de te cobrar que você tenha comprometimento com as entregas e que você tenha essa autodisciplina. Apesar de estar escrito aí no slide disciplina, eu sempre gosto de falar que é a autodisciplina. Você precisa gerenciar qual o melhor momento para que você possa assistir a aula, assistir o vídeo, ler a apostila, fazer as atividades, tirar as dúvidas. Isso a flexibilidade te dá.
mas ele não vai te deixar de te cobrar que você tenha feito isso a seu favor, ok? Como autodisciplina. Até aqui, pessoal, dúvidas? E eu queria perguntar, podem usar novamente o chat, podem usar novamente o microfone, quem aí já trabalha com algum aspecto metrológico, que precisa fazer verificações, validações, qualificações, aferições aí no ambiente de trabalho ou até em casa. Eu preciso fazer para equipamento de topografia. A gente, quando Topográfico, opera precisa equipamento de calibrar os topografia, equipamentos, exato. daí a Isso gente daí, precisa tem que saber verificar se o equipamento está fazendo leitura correta. Quando ele não está, faz o ajuste na própria máquina. Caso não consiga, tem que levar para aferir numa empresa credenciada. No meu caso, eu uso a CPE lá de Belo Horizonte, né? Isso daí, ó, show de bola. Tem a verificação diária ou periódica, de acordo aí com cada procedimento. Se existe pequenas correções, é necessário, e aí é fácil fazer de forma interna, mas quando não é, precisa ir para a qualificação, verificação externa e manutenção, se necessário. Show de bola, Robson. Quem mais? Alguém mais? Trabalha aí com alguma medição? Né? Então, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre isso, sobre a introdução à metrologia. Vale para a temperatura também, com certeza, Clara, é um parâmetro importante. O Cássio vai junto com você, ó. Exatamente, é um parâmetro crítico, né, que pode impactar na estabilidade de um produto, na estabilidade ou ambiente onde que você está trabalhando, né, e que precisa dessa verificação e checar se aquilo que está sendo feito. Ó, a Clara trabalha numa de geologia, né, então usa lá um equipamento aí, no caso, para poder fazer a temperatura que ela precisa, o Cássio aí com o pirômetro, né, que é para poder medir aí a questão da chama, do calor, da temperatura. Legal. E aí se encaixa nisso que a gente vai fazer aqui para a nossa aula, né? Metrologia, a definição metrológica. Aí. Primeiro passo, eu vou ter um equipamento. Esse equipamento vai me dar um número. Só que eu não, por mais que o equipamento me dar um número, ele não vai substituir a minha visão analítica. Beleza? Porque tudo que eu colocar, ele sempre vai me dar um número. Mas o que faz a diferença é aquela interpretação, igual a gente começou no início da aula. E como eu vou redigir isso para que esse número possa ser um resultado analítico. Ou então, se ele está me mostrando que o equipamento não está calibrado e eu estou tendo ali um possível erro analítico. E eu preciso calibrar o meu equipamento, checar o meu equipamento, fazer a manutenção do meu equipamento para eu ter uma leitura correta, para eu não ter ele como falso positivo ou como falso negativo, né? Então, é esse o nosso caminho dessa nossa primeira aula hoje. Olha que bacana. E aí eu queria uma breve reflexão sobre essa frase aí em preto.
diante até do que a gente já começou a falar. O que essa frase aí quer dizer para a gente? Podem usar o chat, podem usar o microfone. Sem dados não temos resultados. É isso, Clara. Legal. Pode tirar a interrogação e coloca uma exclamação aí. Sem dados é só uma incerteza. Exatamente, Ana Cláudia. E se eu tenho incerteza, como eu vou tomar uma decisão? Né? Como eu vou me posicionar para poder dizer se está certo, se está errado e qual o caminho prosseguir? Legal, as observações. Quem mais? Exatamente, não tem como confiar em algo sem os resultados. Ok? Se não tem dados, não tem controle. Olha o que o Cássio está colocando. Muitas das vezes, onde a gente está fazendo a nossa medida metrológica é num ponto crítico do processo, seja para eficácia, seja para segurança, seja para o aumento da produtividade, né? Então, eu preciso ter o controle. Perdão, Robson, pode falar. Eu abri aqui. Deus abre o mar vermelho, né? Você precisa calcular a distância e caminhar por ele. Tem que ter os dados. Precisa ter os dados, exatamente. Né? A Jaque complementou. Ó, tem que ter evidências concretas. E essas evidências concretas vêm muitas vezes através de dados. Né? Aí. E aí onde que a metrologia ela vira parceira, inclusive, até da estatística. Muitos dos dados que eu vou trabalhar com o princípio estatístico são conseguidos através de dados metrológicos, dados de medidas. Então, por exemplo, eu tenho uma área crítica onde que eu tenho que controlar a temperatura e a umidade. Então, todos os dias de manhã, entre 9 e 10 horas da manhã, eu tenho que fazer a leitura da umidade e da temperatura. Ao final, eu posso fazer a média mensal, né? Usando um parâmetro estatístico aí, como que foi a temperatura e a umidade mensal. E fazendo um parâmetro de controle, como uma carta controle, semelhante ao que o Cássio pontuou, mas baseado na minha medida analítica, na minha medida metrológica, levando, como a Jaque falou, com evidências concretas. O pior verbo que existe quando a gente está trabalhando chama-se achar. É horrível quando o seu supervisor, seu gerente, né, ou até mesmo dentro de casa, né, com os familiares nossos, quando alguém te pergunta alguma coisa, você fala, eu acho que foi assim, eu acho que é porque foi assado, né? Você não está dando evidência nenhuma, né? Você não está mostrando controle nenhum. Então, quando a gente fala do padrão metrológico, a gente está indo para uma evidência, para uma análise de dados, para um controle, né? E aí a gente está mostrando isso com dados e saindo do achismo, né? Então, por isso que essa frase brinca. Eu estou saindo do achismo, estou mostrando com dados, beleza? E aí eu posso confiar o restante em Deus. Mas aquilo que te importa, eu estou te mostrando com dados, né? Sem dúvida. E onde que a gente começa a fazer medida? Dentro da própria casa da gente, né? Dentro da nossa casa,
né? Por exemplo, quem aí faz bolo? Eu coloco lá no bolo as medidas. 2 copos de farinha de trigo, 2 ovos, 1 copo de leite. Eu não estou fazendo medida? Estou fazendo, inclusive, medida de massa, que é o pó, medida de líquido, que é o leite, né? E aí eu ainda tenho aquela questão, bater 15 minutos, ou seja, é a questão meteorológica do tempo também, para poder homogeneizar a massa. Depois eu vou assar. Assar na temperatura de 180 graus. Olha a outra medida de temperatura, né? Ah, eu tenho que aquecer o forno 20 minutos antes. Olha o preparo meteorológico importante, né? Para o bolo não murchar, né? Não posso abrir durante, para ele também não, né? Então eu tenho que todo esse parâmetro, olha, meteorológico dentro de casa, né? Sem contar, olha o reloginho da CEMIG lá de luz, e todo mês vai lá ver a medida meteorológica do seu consumo de energia, né? Então, está dentro da nossa casa, está no nosso dia a dia e está também no nosso ambiente ocupacional, no nosso ambiente profissional. A todo momento, nós somos avaliados por uma entrega métrica, que muitas das vezes o pessoal chama qual é o objetivo ou qual a meta, mas nota que ela está sempre atrelada a um princípio meteorológico. Rendimento, quantas vezes você faltou, assiduidade, é uma questão meteorológica também. E sem contar as atividades, né? Quem trabalha aí na área da química, na mineração, na geologia, tem que ter equipamentos que vão fazer medidas com precisão, com exatidão, e que vai te dar robustez analítica, confiabilidade analítica. Eu não posso partir do princípio que o meu erro já está começando com o meu instrumento de medida. Ou comigo que não estou treinado para poder fazer e não sei fazer a leitura, então eu vou dar uma incerteza maior do que aquela que é permitida. Ok? Então eu tenho que ter aqui quem vai fazer a análise extremamente capacitado. O meu equipamento que vai fazer a análise também tem que estar qualificado, calibrado, seguro, para que eu possa iniciar com confiança a minha medida analítica. Ok? Quem quer aí compartilhar alguma experiência, seja de casa, seja profissional, que fez aí no princípio analítico, na questão instrumental meteorológica? Né? Vocês já pontuaram aí no chat, algumas coisas, no microfone também, mas quem quer falar alguma experiência profissional? Podem usar o chat, pode usar o microfone. Fiquem à vontade. Pode ser de um sucesso ou de algo que deu errado, mas que chamou a atenção. Ninguém? Pode falar, Bom, Robson. vou dar uma... Olha lá, ela está falando aí a necessidade de... Vamos lá. Eu analiso assim, de uma forma genérica, o ser humano, até os animais irracionais, eles trabalham com meteorologia o tempo todo, no cálculo que antecede a ação. Se ele vai se movimentar, ele calcula. Se ele vai fazer uma ação, o animal de caça, ele calcula inclusive o risco, né? A gente calcula quanto vai comer, quanto vai beber. Então, eu vejo que meteorologia, naturalmente, né, ela guia as ações do ser humano. Isso é um ponto bem natural.
além dos acessórios que são por equipamentos que a gente trabalha, para poder medir outros artifícios, né? Que é o que a gente está buscando aqui no curso. Mas ela está dentro do comportamento humano. Eu analiso dessa maneira. Exatamente. Beleza. Boa noite. Né? Ela nos molda, né, em alguns aspectos. Né? O próprio dia, meteorologicamente, são 24 horas. Então, você precisa trabalhar a eficiência diária em 24 horas, por exemplo. A gente fica calculando o tempo todo, tempo, né, para fazer as atividades diárias, né? E isso é meteorologia, é cálculo de tempo. Ele fica vinculado ao do dia, né, 24 horas. Exatamente. Beleza? Né? É unidade de tempo, por exemplo, unidade de massa, unidade química, como mol, né? Intensidade, como cadente, né? Temperatura, como Kelvin, né? A corrente elétrica, como ampere, a distância, como metro, né? Aí alguns dos exemplos aí, pontuando como o Robson pontuou. Alguém mais quer complementar alguma coisa? A Jaque aqui complementou, treina para fazer o metro, né? Em caixas aí de testemunho. Beleza. Precisa medir lá as caixas que precisam estar com distância padronizadas. Seria isso, Jaque? Boa noite. Boa noite. A metrologia também, a gente, na empresa, na balança, né? Então, eu tive uma experiência com o lote final, já para o cliente. Então, a gente tem que fazer a aferição da balança em 4 pontos, para ver se ela não tem divergência, para você garantir que o peso planejado está indo conforme aliado com o cliente. Exatamente, isso é importantíssimo. Isso influi, inclusive, na metrologia legal. Se você fala que, por exemplo, aquele envelope tem 50 gramas e você comercializar ele a menos de 50 gramas, você está infringindo a lei do consumidor, um aspecto metrológico legal. E aí existe todo esse parâmetro do controle, como o Cássio colocou aí, ó, controle de processo. Eu vou fazer a pesagem, seja censitária ou seja amostral, mas para poder garantir um aspecto de controle de processo, né? No aspecto metrológico. E aí essa balança que ele utiliza, a cada 6 meses, a cada 1 ano, ela precisa ir para uma aferição externa. Credenciado, né, que faça esse serviço, que vai dar ali uma certificação desse processo. Bacana, pessoal. Show de bola. Tá vendo lá no início que eu falei que vocês participando é que faz a diferença para a aula? Né? Parabéns desde já, show de bola, né? Então, o nosso objetivo, estudando metrologia, é isso. Conhecer grandezas mensuráveis, pontos críticos de controle que impactam na minha eficiência ou segurança de um produto ou processo, né, com as suas unidades fundamentais. Né? Eu quero saber o funcionamento e a utilização dos equipamentos que fazem aquela medida de segurança. Né? Se eles estão em loco, em linha, ou se eles não estão em loco, em linha, mas eu levo para poder fazer. Por exemplo, é um sistema de vazão de pressão. Às vezes está ali, já em linha instalado. Eu chego para poder fazer aquela verificação. Não, é um termômetro portátil. Então, aí eu tenho que levar e fazer a leitura baseada na criticidade daquele material, naquela área que eu preciso fazer. Né? Então, a metrologia é a ciência responsável por definir e padronizar métodos de medidas na indústria. Ok?
é a arte de aferir, quantificar, mensurar, medir as coisas, para que eu possa obter medidas precisas e confiáveis, num português, né, mais básico, mais clássico, né? Mas eu quero ter medidas precisas e, acima de tudo, que elas possam ser confiáveis, né? Então, numa linguagem aí bem coloquial, bem, né? E aí a metrologia entra como ciência padronizada, para que todo mundo possa falar a mesma língua globalmente. Aquilo que é crítico para eu medir pressão tem que ser igual no Brasil, igual na Europa, igual no Japão, para que possa ter o mesmo valor, vamos dizer assim, ok? Possa ter o mesmo peso em segurança, em eficácia, em avaliação. Mesma unidade de medida, né? Então, o processo de medição, eu tenho que ter o que eu vou medir. É temperatura, igual muita gente colocou aqui, é pH, por exemplo, se for técnico em química ou técnico em farmácia, é o desvio topográfico, né? No caso aqui da geologia, né? Eu tenho o que eu vou medir. Isso eu falo que é o meu mensurado. Ok? O que eu preciso para fazer a medição? Aí eu falo que é o sistema de medição. Qual equipamento, qual marca, qual modelo, né, que é ideal, qual tamanho, né? Vou pegar aqui, por exemplo, ó, precisa fazer a aferição da pressão arterial. Né? Estou pegando aqui um parâmetro de saúde, que todo mundo já fez aí a aferição de pressão. Não é para todo mundo que cabe aquele garrote para poder fazer. Então, o mesmo acontece na empresa. Tem termômetro que serve para algumas temperaturas, tem termômetro que não vão servir para outras temperaturas. Né? Tem balança que tem limitação para um determinado peso e que não vai ser utilizado para outro. Então, eu preciso já prever qual é o meu sistema de medição. O que eu preciso para conseguir fazer a medição. Ok? Então, eu quero fazer uma medida. O que eu quero medir? Qual o parâmetro crítico do processo eu estou analisando? O que eu preciso fazer para conseguir? Equipamento, mão de obra, tempo, de quanto em quanto tempo, né? Terceiro ponto importante, operador. Quem é que foi treinado? Quem é que foi capacitado? E conhece essa unidade de medida, conhece desse equipamento, desse processo de medição, e que vai fazer ali com eficiência essa medida. Ok? E aí, não basta ser de boca a boca, né? Eu tenho que ter isso escrito de forma padronizada, com treinamento e a capacitação registrado, através de POPs, através de procedimentos operacionais padrões. Tem que estar como norma, a partir do momento que foi criado o POP, tanto operacional, quanto de calibração periódica interna, quanto de calibração periódica externa. Pode estar no mesmo documento, mas em tópicos separados, com todos os registros. A aferição diária, a qualificação mensal, a calibração externa anual, tem que ter todos esses registros, né? Alinhados aí como anexo aos POPs, aos procedimentos operacionais padrões. Ok? E aí eu tenho que dar condições para que o teste seja realizado. Não tem como realizar porque não pode parar a produção. Opa! Está vencendo um ano. Eu preciso mandar, sim, o equipamento para fora.
Então, vamos alugar um outro, ou vamos parar essa linha durante 3 dias até o equipamento retornar. Mas isso já precisa estar em todo o planejamento. Ok? Tem que ter condições, né, para que se teste essas medidas, sejam diárias, semanais, quinzenais, mensais, anuais. Se elas são importantes para avaliar um parâmetro crítico, tem que ter todas essas condições. Quem eu estou medindo, como eu vou medir, quem é que tem essa capacidade de medir, e isso tudo está documentado através do POP e os registros que anexam ao POP, confirmando que foi feita as ações. Quem aí já trabalha com as medidas? É assim que vocês caminham? É assim que é alinhado aí, onde que vocês trabalham? A Jaque falou que sim, ó, que bacana. A Clara também, legal. Lucas também, Cássio também, show de bola. O Robson Gabriel também, show de bola. E aí, pessoal, precisamos reforçar isso que eu acabei de dizer ali agora há pouco. Qualquer equipamento vai me dar um número. Ele está ali para te dar um número. Mas o número é apenas uma grandeza. É um número matemático. Você precisa analisar, avaliar, deixar isso como um relatório, se esse dado ali é confiável, averiguado e pode virar um resultado analítico. A diferença está em você. Então, o equipamento ele não vai substituir você, que tem o feeling, você que tem ali a habilidade para poder pegar todo aquele contexto analítico e dizer, opa, esse número realmente é confiável, ele pode ir para o meu relatório, ele é averiguado, pode ser auditado, né? E é um resultado confiável, seja que ele está dentro do padrão ou fora do padrão, mas ele é confiável, né? Dentro desse quesito. Não é que todas as vezes o seu resultado precisa estar em conformidade. Não. Se você encontrou um resultado fora de conformidade, precisa ter a confiança, que ele é confiável, para que você possa propor as ações corretivas e preventivas necessárias dentro desse contexto, né? Então, a metrologia, um dos nossos grandes papéis, está aqui. É onde que a gente não é substituído pelo equipamento. E é onde que essa capacidade treinada, avaliada, e que a gente sai do achismo para ir para a evidência, para ir para o controle, né? Como vocês mesmos pontuaram aí no início, vai deixar de ser um número para virar um resultado, uma confiabilidade analítica. Foi averiguado, foi qualificado e virou um resultado. Até aqui, pessoal, dúvidas? Beleza. Então, a metrologia, o material de vocês, a apostila, traz lá, ela trabalha com 3 principais domínios. O primeiro, a científica ou fundamental. É aquela que eu busco investigações, é aquelas que os pesquisadores utilizam para poder qualificar ou parametrizar, para poder verificar se está de acordo com a conformidade ou fora da conformidade, alguma análise, né? Então, busca investigar, desenvolver e demonstrar, né? Ela é a chamada metrologia fundamental ou científica. A outra metrologia é aquela que a gente pontuou vários momentos aqui hoje.
a aplicada às indústrias, né? Que ela vem aí para tornar evidente as evidências, o controle, a análise, então controla aí processos e produtos, né? E tem aquela que a gente chama aí a metrologia legal. Quem tem 40 mais aí, né, vai lembrar que antigamente no Fantástico passava muito de metrologia legal. Pelo menos um dos domingos no mês, o Fantástico levava algum material para o Inmetro, né, o Instituto Nacional, né, de Medidas, avaliar se estava em conformidade. Isso era o aspecto legal. Como muitos de vocês aí são novos, né, talvez não vão lembrar, mas estava verificando se estava seguindo a legislação. É um parâmetro de metrologia legal. É o que acontece com muitas indústrias, químicas, farmacêuticas, de mineração, de geologia. Quando chega uma auditoria, primeira coisa que ele vai pegar, os instrumentos que fazem a análise de pontos críticos. E vai verificar se eles estão calibrados. Se estão com prazo de calibração, ok. Ele está verificando se você está cumprindo um aspecto legal, né? Porque se você está usando um equipamento descalibrado, com calibração vencida, já parte do princípio que você não confia em nada que você fez. Tudo que você analisou pós aquele equipamento, nada é confiável, porque ele não está calibrado, ele não está validado, né? Dentro desse princípio. Até aqui, pessoal, dúvidas? Beleza, Gabriel. Obrigado, Bruno. Obrigado, pessoal que colocou aí o Tinino também. Né? Então, por que que a gente quer medir? Por que que a gente quer analisar e quer ter dados? Para monitorar um processo que é crítico, para controlar, para poder dizer que o meu processo está sob controle, ou, às vezes, para investigar. Seja um novo processo, seja para investigar desvios de qualidade, né? Mas ali eu vou investigando, analisando aqueles dados que me são colocados, né? Então, no primeiro passo que a gente tem, a metrologia fundamental ou científica, também chamado de primária, utiliza definições e termos recorrentes da ciência, né? Eu quero desenvolver ou manter ou comparar alguns padrões. Ela vem aí com um preceito investigativo, né? De delinear. A metrologia aplicada. Olha o gráfico que está aqui, olha. Eu fiz uma análise, um dia está aqui, ó, limite superior de confiança, limite inferior de confiança e o meu ponto médio. Eu vou analisando, ó. Opa, está subindo, um aqui saiu do ponto. Então, eu estou fazendo, ó, o ponto de avaliação, de controle, avaliação da tendência, para poder, olha, nesse dia que subiu, eu já poderia ter feito uma intervenção para não deixar sair os outros 2 pontos do controle, né? Então, a metrologia aplicada, industrial, né? Para que eu possa aí, ó, controla a qualidade de produtos e serviços. Tem por base padrões estabelecidos, né? Onde que eu vou analisando tendências ou especificações. O teor chegou da minha matéria-prima, lá no laboratório de mineração. E aí está falando que precisa estar de 90 a 110, eu tenho que fazer a análise para comprovar que ele está de 90 a 110. Né? É metrologia aplicada. E a outra metrologia que a gente pontuou, a metrologia forense. Professor. Eu tenho uma legislação e ela me tem aí como parâmetro. Oi, Jaque, perdão, pode falar.
Referente à metrologia aplicada, então, os níveis que a gente faz também das análises, né, que chegam de laudos químicos, é também o que a gente aplica em QAQC, né, isso? Isso, exatamente. Ok? Uhum, Você ok, sempre tem lá obrigada. o valor mínimo, o valor máximo, ou só o máximo permitido, né? Uhum, E é analisado se está em conformidade. ok, obrigada. E a gente. De nada, tranquilo, ótima observação. E a gente tem a metrologia forense, né? Que ela vem com aspecto de defesa de saúde, defesa do público consumidor, né? Defesa de um parâmetro crítico. Então, aqui, por exemplo, os taxímetros, o bafômetro, né? Eu estou vendo se você tem o hálito culpado, né? A gente brinca aqui que é o hálito culpado. Se eu estou com hálito alcoólico, vai reagir com o dicromato lá no meu reagente e vai falar que eu utilizei, oxida o álcool, e aí me mostra que eu usei. É uma metrologia forense, se eu estou seguindo a legislação ou não, né? Então, aí são exemplos ou domínios onde que eu comparo, né? E aí a metrologia legal, ela pode uma auditoria para uma indústria, para alguém que está jogando tóxicos, químicos, resíduos, sem o seu respectivo tratamento no meio ambiente, né? Segurança, saúde. Então, eu vou analisando todos esses parâmetros. Então, a medição em controle em processo, né? Primeiro passo, aprovação do modelo. É aquilo que a gente falou aqui, ó. Estou fazendo a minha análise de tendência. Mas será que esse é o melhor modelo para esse parâmetro crítico? Então, eu vou desenvolver baseado naquilo que eu preciso e com a confiança analítica que eu preciso, né? Então, eu tenho que verificar a conformidade do instrumento, do dispositivo, atestando sua capacidade para ter a medida do parâmetro proposto, né? Faço uma primeira verificação, falo que é o piloto, para verificar se está ok. Se o piloto foi aprovado, aí eu vou para a verificação periódica. Coloco realmente como aprovado em linha e vou fazer a verificação periódica. E um dia onde que ninguém espera, né, eu vou fazer uma verificação teste. Não é com um dia que já sabe que vai, mas um dia qualquer, eu vou fazer uma verificação extraordinária daquele equipamento, daquele parâmetro, daquela área, para verificar se está em conformidade. É o que eu chamo verificação extraordinária. Ok? Mas é como se fosse, vou fazer no pulo, né? Não é com a intenção de punir ninguém, mas realmente para confiar naquela leitura daquele perigo, daquele risco que está sendo analisado. Ok? Até aqui, pessoal, dúvidas? Beleza. Então, né, metrologia envolve todos os aspectos teóricos e práticos da medição, juntamente com as incertezas e aplicações. Então, eu gosto de brincar, é como se fosse, né, os pais da gente, os avós da gente, geralmente ele quer fazer uma medida para comprar piso, por exemplo, aí ele dá aquela passada, 1, 2, 3, 10 passadas, ele fala que ali é 10 metros. Ok, ele foi por uma medida, ó, onde que ele tem aqui um resultado métrico dele, né? E onde que você vai ter o quê? Um nível de incerteza. O valor real
e um valor de incerteza. Desses 10 metros, de repente, 0,5 metros para a direita ou 0,5 metros para a esquerda. Aí, para garantir, o que ele faz? Ele compra 10% a mais dessa medida que ele fez como segurança. E na nossa metrologia, acontece muito disso. Eu tenho um valor real, um valor básico, um valor nominal, e que o meu equipamento ele pode dar um valor verdadeiro um pouco diferente do valor nominal. Mas eu preciso olhar se ele está entre, né, a incerteza de medição, que não impacta analiticamente no meu resultado. Está dentro do valor tolerável, seja para mais ou seja para menos. Ok? E aí a gente tem o que a gente chama, então, qual a diferença entre precisão e exatidão? Precisão é quando você acerta o alvo, né? É o quê? É quando acerta o alvo. Esse é qual? Precisão ou exatidão, Sidney? Precisão. Eu acho. Talvez não, hein? Olha só, vou pegar aqui, ó, o de baixo aqui, ó. Meu mouse está aparecendo para vocês? Circulando aqui? Ou não? Para mim, não. Para mim também não. Deixa eu ver aqui. Eu abri a tela toda aqui, não aparece mouse, não. Tem 4 figuras aí, né? Tem 4 figurinhos, isso. Deixa eu tentar ver aqui se eu vou conseguir colocar. Aqui agora, está aparecendo? Não. O mouse deve estar... Agora eu entendi pela figura. Agora apareceu uma mancha verde aí, ó. Na quarta E uma figura. bolinha circulando. Não está aparecendo, não? Sim, já Uma apareceu. bolinha... Onde que estava o verde, a bolinha não está aparecendo agora, não? Beleza. O Olha verde só, sumiu agora. vou pegar aqui, ó. Vou pegar aqui, ó, o quarto desenho. Tá vendo que eu tenho no alvo, igual o Sidney falou, no centro do alvo, é o meu valor esperado. É o meu valor nominal. Se eu acertei no meu alvo, no meu valor nominal, se o teor daquele meu minério é 97%, e na minha análise eu achei 97,01, 97, 96,99. Concorda que isso tudo está aqui no alvo? Está me dando um parâmetro de exatidão. Eu estou indo e encontrando metrologicamente o valor declarado, o valor nominal. É exatidão. E está vendo que os valores, ó, estão muito próximos uns dos outros. Então, isso está me dando a repetibilidade. A repetibilidade... Oi. Só para entender, o que você está falando aí que o número de pontos, eles representam, né, a precisão alta ou baixa. À medida que eles se aglomeram, aumenta a precisão, é isso que você está falando? Isso, exatamente. Olha só. Aqui, ó, nesse quarto desenho, que eu estou começando por ele está indo direto no alvo, então ele está me mostrando a exatidão ao valor declarado, e eles estão repetidos, muito próximos, mostrando a repetibilidade, que é a precisão. Então, eu falo que aqui, ó, no quarto desenho, eu tenho a exatidão e a precisão.
E a precisão. Beleza? Então, nesse quarto aqui, ó, ele é exato e preciso. Vamos agora ao primeiro. O que vocês me falam do primeiro? O que vocês me falam do primeiro? Ele acertou no alvo algum? O primeiro está tudo espalhado, né? Então não tem nem exatidão e não tem nem precisão, porque está espalhado. Aí, bacana. O Cássio também colocou algo semelhante, ó, totalmente fora. O que o Robson colocou? Quem mais? É exatamente isso, ó. Eu não acertei nenhum no valor declarado, no valor nominal, ó. Ninguém foi no alvo. Está fora, então não tem exatidão. E todos ficaram distantes uns dos outros. Então eu não tive repetibilidade. Então também não tive precisão. Então esse primeiro não tem exatidão e não tem precisão. O segundo aqui, ó. O segundo à direita aí do primeiro. Eu acho que ele teve baixa exatidão porque ele não acertou no alvo. E alta precisão porque ele acertou os pontos tudo no alvo só. Quem vai com o Sidney? Quem muda? Não, é porque tem uma coisa que tem que ajudar, porque é difícil a gente ver isso na matéria. A precisão é a medida que se aproxima da bola do centro. A gente tem um anel, dois, três, quatro anéis. O valor declarado do valor verdadeiro, que é o alvo. Isso. O centro do alvo. Se está distante do centro... Precisão, né? É a repetibilidade. Isso. E teve precisão, mas não teve exatidão. A Gabriela colocou, pelo que você explicou, a exatidão é o parâmetro que tenho e a alta é a aproximação desse parâmetro. Certíssimo, Gabriela. Ok? Então, olha o número 2 aqui, ó. Ninguém foi no valor real, no valor verdadeiro, no centro do alvo. Então, não tenho exatidão. Mas, em contrapartida, quando o analista fez, ou os vários analistas fizeram a metrologia, o dado, deram valores próximos, repetidos, com uma certa repetibilidade. Então, parâmetro de precisão. Aqui mostra que meu equipamento precisa ser calibrado. Ele está mostrando valores próximos, mas fora do valor real. Ele precisa ser calibrado. Faz sentido? Ok. Ok? Lá no meu primeiro, ele não está me dando nem valor exato, nem preciso. Ele aqui tem que ir para manutenção. Não é nem calibração, não. Beleza? E o terceiro aí, que é esse abaixo aí à esquerda. Como que vocês iriam classificá-los? Esse daqui tem que ter um perigo. A interpretação dele aí, deixa eu ver aqui, a quantidade de pontos que estão se concentrando no mesmo anel próximo do centro, ele teria uma exatidão alta, porque o número de pontos é maior que o que está no centro. Tem 2 no centro, eu diria assim. E baixa precisão, porque se fosse tiro, estava errando o alvo, que é o centro. Nessa interpretação, acho que está correto. E aqui, ó, que é você trabalhar com média. Se você fosse pegar esses pontos isolados e fosse calcular a média daria exato. Mas é a mesma coisa daquele perigo. Olha, se você pega 50, 100, a média dá 75.
mas o quanto que você está desviando cada análise, né? 25 para mais, 25 para menos. Então, o perigo está aqui, ó. Você precisa analisar também individualmente e também pela média, né? Mas é onde que falou o nosso papel. Como que você vai confiar com um desvio padrão tão grande assim, né? Então, apesar dele falar aqui que tem exatidão pela média, metricamente falando, se o processo é crítico, você não pode considerar isso como exato. Ok? E ele não teve tanta repetibilidade, ó. Cada ponto não repetiu ali muito próximo, né? Não, Isso, Cássio. no que consiste a aglomeração seria, né? Isso, você não teve aglomeração, você não teve repetibilidade. E aí o que o Cássio falou, ó, pode usar a média ponderada? Cuidado. Se o parâmetro é crítico, a média pode te jogar no buraco. Igual eu falei, ó, a média é 75, mas uma amostra deu 100, a outra deu 50, para ter a média 75. E olha o desvio unitário que você teve. É grande e pode colocar em risco a sua métrica. Beleza, Cássio? Consegui te ajudar? Né? O mundo ideal é o quarto, exato e preciso. Né? Esse seria o mundo ideal. Isso já aconteceu comigo. Então, Aí a gente... Oi? pode falar, Cássio, perdão. Isso já aconteceu num processo que eu trabalhei que a gente fez a média ponderada, mas igual você comentou, ele deu um teor muito acima. Aí a gente usava o RL1. Então a gente teria que fazer uma nova reamostragem, mais 5 pontos, para ela ser mais assertiva. Uhum, exatamente. Né? Não estava confiável. Né? Porque você pega uma amostra baixa com uma outra, a média vai dar ali dentro da especificação, mas não condiz com a homogeneidade da amostra. Exatamente. Bem pontuado. Show de bola. Né? Então, o resultado da medição. Eu tenho um valor medido, né? Que é o resultado de uma medida. Tenho o valor verdadeiro, que me mostra aí uma exatidão, né? E o valor convencional, que é o valor atribuído a uma grandeza. No Brasil, quem é o órgão máximo que controla, né, a questão métrica brasileira? O Inmetro, né? O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. E deixa eu dar uma dica, pessoal. Para entrar no Inmetro, há concursos públicos e o salário é extremamente atrativo. E é uma das áreas que vocês, aí, como técnicos, para esse concurso, podem participar. Né? E aí ele é que, nas balanças, nos termômetros, em vários materiais métricos, industriais, ele, ou um órgão credenciado por ele, é que pode emitir os laudos de certificação de qualificação. Beleza? É o órgão máximo que regulamenta as questões métricas no Brasil. Né? Então, ó, metrologia, normalização e qualidade que a gente tem. Até aqui, dúvidas? Até aqui, dúvidas? Só como um parâmetro de curiosidade, eu queria trazer essa denominação para que vocês possam usar aí nas empresas, nas escritas, nos relatórios de vocês. Ok? Quando a gente fala qualificação, a gente está falando do equipamento. Então, a gente fala qualificação da compressora, qualificação da estufa de secagem, né? Qualificação da rotuladora.
da compressora, né? Qualificação eu uso para equipamentos. Quando eu estou agora fazendo o processo como um todo, aí eu falo que é validação. Ok? Então, a validação de limpeza da estufa, a validação da trituradora, né? Aí, quando eu falo do processo, aí eu falo validação do processo. A balança. Todos os dias eu preciso ir lá com o meu pezinho e verificar se ela está dando aquele peso de 1 grama, 500 miligramas, 100 miligramas, 50 miligramas. Então, eu estou fazendo uma aferição ou verificação diária, semanal, mensal. Então, ela está sendo ali uma aferição ou verificação. Eu não estou calibrando, estou apenas aferindo. Ok? Agora, eu vou mandar alguém externo fazer a calibração da balança que na verificação diária deu problema. Aí vai fazer a calibração, né? Por exemplo, a calibração anual da balança pelo Inmetro. Aí é uma calibração. No meu dia a dia, que eu vou lá com meus pezinhos, é aferição ou verificação. Ok? É o termômetro que está na minha estufa. Qualificação. O processo de secagem na minha estufa. Aí é validação da secagem. Ok? Se está funcionando normal com o produto. Ok? A qualificação, eu só vou ver os termostatos separados, sem nada. A validação, eu vou verificar com o meu produto, que está ali secando. O meu minério, por exemplo, que está ali secando. Ok? Fez diferença essas definições aí? Dúvidas? Beleza. Alguém falou aí que trabalha com balanças, faz a verificação diária, semanal, como que é? Onde eu trabalho é a cada 3 meses a gente tem que fazer, porque a gente faz pesagem de amostras. Aí tem que fazer a cada 3 meses. A cada 3 meses. Beleza. Show de bola, pessoal. Tá vendo que a nossa disciplina está bem aí naquilo que vocês precisam e aqueles que não trabalham já está de olho, né, que vai precisar assim que for para o mercado de trabalho. Que legal. Pessoal, dúvidas até aqui? Tranquilo? Podemos ficar por aqui? Tranquilo, professor. E eu queria, mais uma vez, reforçar. Parabéns pela participação de vocês, pelas contribuições das experiências de vocês. Isso é que fez toda a diferença para que a aula pudesse ter todo aquele gostinho do quero mais. Show de bola. Parabéns, muito obrigado pela participação. Pode falar, Laura. Tchau, tchau, boa noite a todos. A Laura levantou a mão, pode falar, Laura. Cadê a Laura? Alguém mais quer falar mais alguma coisa? Beleza, Laura, não tem importância não. Obrigado, então, pessoal. Gratidão. Até nosso encontro 2. Bons estudos. Qualquer coisa, acionem a Lívia ou a Júlia. Qualquer coisa, elas falam comigo também e vamos juntos. Grande abraço. Uma boa semana a todos. Valeu. Boa semana aí. Valeu. Boa semana. Até mais.